O estado de São Paulo tem o maior legislativo estadual do Brasil. Agora, em outubro, a Alesp pode ter seu quadro renovado ou não. Para analisar o trabalho legislativo ao longo desses quase 4 anos, nós conversamos agora com o Enio Tato, deputado estadual pelo PT. Olá, deputado, tudo bem? Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo Silva, boa noite, Ana Carrara. Prazer estar com vocês e todos que estão acompanhando a TVT. Maravilha. Deputado, chegamos a quase 4 anos de legislatura aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que a Assembleia Legislativa do Estado é a maior Assembleia Legislativa de todo o país, com vários deputados. Queria que o senhor trouxesse um panorama para a gente, como que foi esses quase 4 anos trabalhando na Alesp aqui no estado de São Paulo. Olha, foi muito difícil. Eu estou no 5º mandato na Assembleia Legislativa, né? Cada legislatura, uma é diferente da outra, mas eu diria que essa foi a mais triste, foi a pior legislatura que a gente teve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Porque foi uma legislatura fruto de uma eleição baseada na raiva, no ódio, né, no protesto, e chegaram muitos deputados lá sem condições nenhuma, né, sem trabalhos populares, sem referência nenhuma, sem um passado de trabalho, e simplesmente se elegeram e chegaram lá achando que o Legislativo Paulista, o Parlamento, é um local de pregar o ódio, né, vindo do governo Bolsonaro. E aí muita confusão, muito problema de decoro parlamentar, cassação de mandato de deputados. Infelizmente, a gente deixou de debater problemas do Estado de São Paulo, da população brasileira, aquilo que atinge mais a população, e ficou muito preso nos discursos raivosos, odiosos, principalmente dos bolsonaristas que chegaram na Assembleia Legislativa, com raras exceções. Então, uma legislatura muito difícil, muito ruim, e nós precisamos melhorar o Legislativo Paulista, Rosa. E, deputado, eu queria falar com o senhor agora sobre um projeto de lei que foi aprovado e que é sobre terras devolutas do Estado, né? Terras da União também, que podem ser agora transferidas ao agronegócio, a quem cometeu grilagem. Essa é uma legislatura, inclusive, inconstitucional, pelo que a gente já conversou com juristas, essa questão. Queria ouvir a opinião do senhor sobre esse projeto de lei e o que pode ser feito. É verdade. Foi aprovado na Assembleia Legislativa, com o voto totalmente contrário, fizemos oposição, tentamos segurar no limite esse projeto. Projeto que você regulariza as terras griladas, né, os grandes latifundiários. E muitos daqueles que não são latifundiários, que têm sua propriedade, o que vai acontecer agora? E isso é histórico. Os grandes fazendeiros se sentem livres a comprar essas terras dessas pessoas. Então, um projeto inconstitucional, tanto é que a nossa bancada, através da nossa líder, deputada Márcia Lia, já entramos na justiça para a gente derrubar isso que foi aprovado de forma irregular e absurda na Assembleia Legislativa. O problema é que teve uma união dos apoiadores do Dória, que foi o último projeto que o Dória mandou para a Assembleia Legislativa, juntamente com o atual governador Rodrigo Garcia, junto com os bolsonaristas, que eles se uniram novamente, né, contra a população, contra os acampados, contra o pessoal do MST, contra os pequenos produtores, e simplesmente para privilegiar os latifundiários, aqueles que já são donos de terra, e que fazem especulação e querem comprar esse restante das terras que agora está sendo regularizado pelo governo, né, de forma irregular, para acumular mais ainda terras na mão de pouca gente e menos na mão daqueles que produzem, principalmente os alimentos que chegam à nossa mesa. Deputado Enio Tato, agora eu vou discutir com o senhor, quero ouvi-lo, sobre um panorama estadual. Os desafios, inclusive, desse estado mais rico da federação, mas também cheio de contradições. O senhor, como parlamentar aqui no estado de São Paulo, o senhor participou das plenárias do orçamento estadual. O que o senhor percebeu, o que o senhor viu e mais? Quais os desafios para o próximo governador, por exemplo, um governador que venha do seu partido, Fernando Haddad, que lidera aí as pesquisas de intenções de votos,
para o governo do estado de São Paulo. Queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual desses desafios e o que o senhor viu e presenciou nas plenárias do orçamento estadual. Nós fizemos 30 audiências públicas, rodamos todo o estado de São Paulo, todas as regiões, desde o Pontal, do Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba, região de Ribeirão Preto, e conversamos com muita gente, essas audiências públicas que foram presenciais e online. O que a gente percebe, e simplesmente foi confirmado? O estado de São Paulo é um estado muito rico. Nós estamos, esse ano, com um orçamento de 286 bilhões. O próximo governador, no ano que vem, vai administrar mais de 300 bilhões, mas tem um povo pobre. Esse dinheiro é muito mal distribuído para a população do estado de São Paulo. Vou dar só um dado que a gente ouviu muitas reclamações no estado de São Paulo, principalmente em época de pandemia, a miséria, o desemprego, a pobreza que existe num estado tão rico. Por quê? Porque esse orçamento é muito mal distribuído. Só para você ter uma ideia, pastas, secretarias que mexem diretamente com o ser humano, com gente, com as famílias, os jovens, com os idosos, com os adolescentes, não é contemplado de forma adequada no orçamento. A Secretaria de Assistência Social, que cuida, por exemplo, do Bom Prato, que cuida das APAES, que cuida dos convênios com as entidades da sociedade civil, com as prefeituras, essa secretaria no estado de São Paulo tem apenas 0,46% do orçamento. Menos de 0,5% do orçamento. A Secretaria da Juventude e da Cultura, que mexe com o jovem, que dá caminho, que dá perspectiva de vida, dá lazer, a cultura alimenta a alma do jovem, essas duas secretarias também têm menos de 0,5% do orçamento do estado de São Paulo. O esporte tem apenas 0,10%, esporte e lazer, do orçamento. E a cultura, apenas 0,39% do orçamento. Então não tem dinheiro para a periferia das grandes cidades, para os pequenos municípios, para fazer programas sociais que atendam a população que mais necessita. Uma outra secretaria, que pasme, é um absurdo no estado de São Paulo, que tem um potencial de produção de alimentos enorme, é a Secretaria da Agricultura. Tem apenas 0,30% do orçamento. O grande latifúndio do estado de São Paulo, ele não precisa da Secretaria da Agricultura. Ele tem financiamento próprio. Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco Mundial. Quem precisa da Secretaria da Agricultura é o pequeno produtor, aquele que planta arroz, feijão, milho, mandioca, legumes, verduras, que são os acampados, que são o pequeno produtor. E essa secretaria não tem dinheiro. Essa secretaria tem apenas 0,10%. Então, por isso que a gente tem uma inflação enorme no país. A gente tem os produtos tão caros na feira, 1 litro de óleo de soja, sendo nós produtores, o maior produtor praticamente do mundo de soja, custando R$ 8, R$ 9, 1 litro de leite custando R$ 9, é um absurdo. Um pé de alface custando R$ 5 na feira. Por quê? Porque não tem incentivos para os pequenos produtores plantarem, colherem e venderem mais barato para a população. Uma outra grande reclamação, principalmente no interior, e aí tanto na área da produção, mas principalmente na área do turismo, que é o potencial enorme de geração de emprego e de renda, é o problema das estradas, o mau cuidado das estradas. São Paulo tem as melhores estradas do Brasil, é verdade, as estradas pedagiadas. Agora nós temos uma carência enorme e é unanimidade em todos os lugares que a gente foi. A reclamação que a pessoa produz, planta, colhe e não consegue escoar a produção. Se perde, apodrece a produção porque não consegue escoar por falta de estrada. As cidades turísticas, a pessoa vai uma vez, atola o carro, no dia de chuva, nunca mais volta naquela cidade porque as estradas não funcionam. Então, uma reclamação generalizada. Sem falar do grande problema nosso da saúde, que é uma reclamação muito grande, é uma luta para conseguir os equipamentos públicos, os hospitais regionais, por exemplo, mas depois não tem médico, não tem remédio. Na área da educação,
uma reclamação generalizada. O governo colocou as PEI, né, as escolas de tempo integral, só que simplesmente transformou em tempo integral, mas não criou estrutura de professores, de profissionais da saúde para trabalhar, merendeiros, por exemplo, não adequou, não planejou, né, essas escolas para ter o período integral. Então é uma reclamação generalizada. E muita reclamação do funcionalismo público. Acabaram com o IANSP, né, que é o plano de saúde do funcionário público do Estado de São Paulo. E muita reclamação de uma coisa pontual, mas importante, que é os aposentados e os pensionistas, que foi a taxação que o Dória e o Rodrigo Garcia os impôs depois de, né, através de um decreto que nem foi votado pela Assembleia Legislativa. Que isso, o governador que ganhar as eleições, eu espero que seja o Haddad, que derrube, que revogue esse decreto, né, que taxa os aposentados e os pensionistas imediatamente. Então, é um conjunto de reclamações no estado de São Paulo, um estado rico. Se fosse qualquer outro estado, Cosmiana, as pessoas poderiam falar que faltava dinheiro. Mas no estado de São Paulo não falta dinheiro, tem dinheiro. Tanto é que o Dória, na sua despedida, falou que estava deixando 50 bilhões em caixa. 50 bilhões em caixa e falta dinheiro para cuidar das pessoas em situação de rua, né, moradores em situação de rua. Falta dinheiro para fazer um convênio com uma entidade para dar 100, 200 litros de leite para as crianças e para os idosos. Falta dinheiro para as APAES, que cuidam das crianças, né, dos autistas. Então, infelizmente, nós precisamos ter mais planejamento e ter uma visão mais para o ser humano no estado de São Paulo. Deputado, então, pelo que o senhor acabou de falar, a previsão do orçamento para 2023 no estado de São Paulo são na casa de 300 bilhões de reais, é isso mesmo? Vai passar de 300 bilhões de reais, porque está crescendo, né, a arrecadação. O estado de São Paulo é um estado pujante, né? Indústria, agricultura, comércio, né, muito forte. Então, esse ano é de 286 bilhões, que está sendo executado, e o ano passado, o ano que vem, com certeza, passa dos 300 bilhões. É muito dinheiro, mas muito mal distribuído no estado de São Paulo. Agora, deputado, o nosso tempo está acabando, mas eu queria ouvi-lo sobre esse processo eleitoral que a gente vai começar agora. A gente vai ter uma renovação da Assembleia Legislativa, colegiado esse que é responsável de aprovar ou rejeitar leis para o nosso estado de São Paulo. Você já falou sobre as questões que nesse mandato, nesse último mandato, tiveram grandes polêmicas, né? De deputados cassados, enfim, o senhor, inclusive, que da Comissão de Ética acompanhou muito de perto todas essas questões. Qual a mensagem que você deixa para a população de São Paulo, do estado de São Paulo, para esse próximo pleito tão importante para o nosso país e principalmente para o nosso estado? Não vote com raiva, não vote com ódio. Verifique o trabalho de cada candidato, o que ele está fazendo, o que ele fez para a sociedade. Verifique o que o partido desse candidato defende, o que esse candidato prega. Porque quando chega lá na Assembleia Legislativa, né, esse tipo de pessoas que chega lá sem estrutura nenhuma, é uma garra fácil para cair na mão do governo, né, principalmente do governo tucano, que está há 30 anos governando o estado de São Paulo e não resolveu o problema da população. E é impressionante, tudo aquilo que vem contra a população, eles têm uma facilidade enorme de aprovar. Tanto o projeto na área do funcionalismo público, a questão dessas terras que foram agora regularizadas para os grileiros, o governo tem uma facilidade enorme. E lá depende de cada deputado. Então a população tem que olhar muito bem, analisar muito bem de que lado que esses candidatos estão, né? O candidato chega lá e ele simplesmente se empolga, principalmente esses que foram eleitos na última legislatura, que não tinha base nenhuma, né? Teve uma deputada que teve mais de 2 milhões de votos. A população tem que entender que junto com essa deputada foi mais 12 ou 13 deputados que ela puxou. E chegaram lá deputados que simplesmente viraram as costas para a população.
e ele simplesmente falava o seguinte: olha, eu não fui fazer reunião, não falei com o sindicato, não falei com associações de bairro, eu me elegi através da internet. Então eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu vou fazer aquilo que eu imaginar que eu devo fazer. E aí acontece de chegar uns deputados, como a mamãe falei, que falou aquelas bobagens lá das mulheres ucranianas e xingou as mulheres brasileiras também, que graças a Deus foi caçado, mas tem outros deputados lá que... Teve um deputado, por exemplo, que chegou lá e falou que ia colocar um cabresto numa deputada negra da Assembleia Legislativa. Teve um outro deputado lá que teve um processo de punição, que xingou o Papa, xingou o Bispo de Aparecido do Norte, xingou a CNBB, que o cara chega lá deslumbrado, ele acha que lá pode falar tudo, né? Ele pode agredir as pessoas. E, infelizmente, essa legislatura se pautou muito por essa questão do decoro parlamentar. Então, da pessoa analisar muito bem, né? Tanto o candidato como o programa do partido que ele vai votar. Tá certo, então conversamos com o Enio Tato, que é deputado estadual pelo PT no estado de São Paulo. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, estou sempre à disposição, tá? Abraço. Abraço.